Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sou o professor Daniel Souza. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre sociedade humana, da antiguidade aos dias atuais. Para entender sobre sociedade humana, precisamos entender o que é sociedade, não é? Podemos definir sociedade como um agrupamento de seres que convivem em comum com outros seres e em colaboração mútua. Grupo de indivíduos que vivem por escolha sobre regras comuns a todos, entre outras definições. Nesse sentido, entendemos que a sociedade humana é definida como pessoas que convivem com outras, seguindo regras, normas de conduta, organizadas socialmente, ou seja, coletivamente. A sociedade é formada por indivíduos. O todo que é a sociedade precisa das partes distintas, os indivíduos. Para que exista, uma sociedade precisa de organização social. A organização social implica em modelos políticos, econômicos e sociais, que devem garantir o funcionamento da ordem dentro de uma sociedade. Parece um pouco complicado, não é? Mas calma, não precisa se preocupar agora. O importante nesse momento é entender as bases das relações entre os indivíduos. Desde o início da vida em sociedade, os indivíduos foram se agrupando aos poucos. No começo, os seres humanos agrupavam-se por famílias, tendo em comum o laço sanguíneo que unia as pessoas em prol da alimentação e proteção. As famílias começaram a crescer, formando união de famílias, que eram os clãs. Começa aqui também a troca interfamiliar de membros para o casamento. A união de clãs formou as tribos. Das tribos, vimos nascer as cidades. E com as cidades, nasceu também a noção de governo. Com elas também veio o sentimento de pertencimento, com base na origem e na terra onde os cidadãos nascem. Percebemos que o sentimento de organização evoluiu do simples laço sanguíneo para o sentimento de pertencimento ao mesmo local. Ao estudarmos história, precisamos reconhecer a importância de estudar o passado, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiram antes de nós e perceber os costumes e práticas que mudaram e permaneceram. Ou seja, baseando-se nas mudanças e permanências, identificamos a história na sociedade. No estudo da história, a organização em fases ajuda a visualizarmos especificamente cada momento da sociedade num determinado tempo. A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea são as fases principais da história. É importante reconhecer que em cada fase dessas, a história é subdividida em fases menores. E em cada subdivisão, a sociedade também teve mudanças e permanências. Por exemplo, a pré-história é subdividida em Idade da Pedra e Idade dos Metais. A Idade da Pedra é subdividida em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. E a Idade dos Metais é subdividida em Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Durante o Paleolítico, nossos antepassados se deslocavam constantemente em busca de alimentos. Desenvolveram os primeiros instrumentos de caça, feitos em madeira, osso ou pedra lascada. Daí a origem do nome Paleolítico. É nesse período que os povos começam a aprender aos poucos como se organizar e trabalhar em sistemas cooperativos, ou seja, viver em sociedade com os demais indivíduos. No Neolítico, as primeiras aldeias eram criadas próximas de rios para aproveitar a terra fértil, onde eram colocadas sementes para o plantio e água para os seres humanos e animais. Também começou a domesticação de animais e o trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. Os homens cuidavam da segurança, da caça e da pesca, enquanto as mulheres plantam, colhem e cuidam dos filhos. Nesse período que os humanos deixam de usar peles de animais como vestimentas, que por causa do seu peso dificultava a caça e muitas outras atividades, e passam a usar roupas de tecido mais leves e confortáveis. Você percebeu que há diferenças, entre essas duas fases. Para buscar alimentos no Paleolítico, eles apenas caçavam. Já no Neolítico, eles começam a plantar. No Paleolítico, eles usam peles de animais como vestimentas. No Neolítico, eles começam a usar roupas mais leves. Com o passar do tempo, os indivíduos começam a se organizar de formas diferentes. Essas mudanças ocorrem até hoje. Diante de tantos aspectos da sociedade, das manifestações culturais dos povos, para estudarmos, é muita coisa,
Se começássemos a fazer uma linha do tempo de todos hoje, a nossa aula seria bem longa. Mas, para deixar claras as transformações ao longo do tempo, da pré-história até os nossos dias, nós vamos falar um pouco sobre a história do vestuário, que é tão antiga quanto o próprio ser humano. Isso porque a roupa evoluiu juntamente com o homem. E nem sempre o vestuário foi usado como uma coisa da moda, como acontece hoje em dia. A história do vestuário começou na pré-história, com a necessidade do homem das cavernas de se proteger contra o frio. Sabe-se, pois, isto que foram encontradas algumas agulhas primitivas, feitas de osso e marfim. Agulhas essas que foram datadas de mais de 30 mil anos atrás. Mas antes de ter chegado a este período, o homem já tentava se proteger do frio usando folhas, fibras vegetais e couros macios para tecer vestimentas, que protegessem seu corpo. No Paleolítico, o homem usava um tipo de saia que era feita de couro retirado dos animais, que eles caçavam para comer. No Neolítico, se desenvolvem tecidos de linho que passaram a substituir as roupas feitas de peles de animais, o que significou um grande passo para o homem e uma grande evolução da humanidade, pois o seu vestuário foi se adequando à prática da agricultura. Na Idade Antiga, o algodão, a lã e o linho são os principais materiais para a fabricação das roupas. Os egípcios usavam as roupas e os seus complementos como diferenciadores sociais, distinguindo assim os nobres das classes mais baixas, os pobres. E nesse período, as roupas femininas vão ser bem diferenciadas das masculinas. Como vocês podem ver nessa imagem, há uma diferença bem nítida entre as vestimentas de homens e mulheres, e de posição social também. Alguns mais bem vestidos que outros, com acessórios, tecidos diferentes, mais refinados. Nessa outra imagem, podemos ver os romanos, que também usando vestimentas diferenciadas em razão da posição social que ocupam. Aqui, notamos as semelhanças entre diferentes sociedades, a egípcia e a romana, que adotavam esse princípio da diferenciação social pela roupa. Na Idade Média, a habilidade dos artesãos fez com que as roupas passassem a ser mais refinadas, costuradas de forma aprimorada, com aplicação de joias e pedrarias. Por volta do século XI, a seda era o principal tecido utilizado, e um tecido destinado exclusivamente aos nobres e ricos. A lã, o algodão e o linho também compunham a indumentária dos bizantinos. Como em outras culturas, a roupa também era um fator de diferenciação social. Quanto maior o prestígio, mais ornamentada ela era. A Idade Moderna trouxe o conceito de moda. Os nobres na França se incomodavam com as cópias de suas roupas feitas pelos burgueses. Por isso, eles começaram a diferenciar cada vez mais as suas roupas, criando assim um ciclo de criação e cópia, como notamos hoje em dia, quando aquele artista usa uma roupa e depois os fãs correm para comprar uma igual. As roupas vinham costuradas com joias diversas. Nesse momento, a costura se torna um empreendimento muito lucrativo. O vestuário masculino e feminino acabou se igualando na riqueza de recortes e ornamentos. Professor, mas estamos falando sobre sociedade humana e agora falando de moda. Pois é, tudo a ver. A moda surgiu como um diferenciador social, diferenciador de sexos, pelo aspecto de valorização da individualidade. E isso com a sazonalidade, ou seja, os modelos duravam até que não eram mais copiados. Quando isso acontecia, novos modelos deveriam ser criados. Nesse sentido, podemos reconhecer o quanto a história da moda, do vestuário, tem relação direta com as sociedades humanas. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, os burgueses passaram a se diferenciar das demais classes, buscando roupas mais aprimoradas. E para isso, contratavam pessoas especializadas para garantir exclusividade em suas roupas. A partir de 1898, a indústria do vestuário evoluiu, passando a produzir em massa. Percebemos nessa imagem como as mudanças ocorreram de forma rápida, apresentando diferentes estilos de moda durante o século XX. Em cada parte da Idade Contemporânea, percebemos grandes transformações no mundo da moda, assim como na sociedade. Você sabia que, apesar de atualmente a indústria da moda incorporar parte da diferenciação do vestuário, a profissão de costureira persiste? Pois é, existe um grande número de pessoas que por vários motivos não abrem mão de ter suas roupas feitas sob medida por esse profissional. Vamos examinar essas 3 imagens e imaginar que estamos naquele frio bem intenso.
Nas três, com certeza, eles não devem ter sentido muito frio. Na primeira, esse homem do tempo das cavernas está com roupas feitas de peles de animais. Na segunda, essa moça não deveria sentir tanto frio, pois a roupa era bastante volumosa, com muito tecido. A sociedade já tinha mudado e evoluído bastante. Tinha mudado muitos hábitos e costumes e sua forma de organização social. O homem não vivia mais em tribos, morando em cavernas, certo? A roupa também mudou. Antes, a roupa não caracterizava ninguém socialmente. Homens e mulheres tinham o mesmo estilo de roupa. Depois passou a ser diferente para homens e mulheres, para ricos e para pobres. Na terceira imagem, vemos uma moça do nosso tempo, com uma jaqueta bem conhecida no nosso tempo, seja por estilo, seja por necessidade de se proteger do frio. Ainda podemos observar essa réplica de pelos de animais na sua jaqueta, para dar mais estilo e nos lembrar de que quando o homem, lá na pré-história, usava peles de animais para se proteger. E naquele momento ele não se preocupava com o estilo de roupa, né? E nem sabia que o que ele fazia podia se tornar parte da história da moda e do vestuário. Espero que tenham entendido que a moda não moldou a sociedade humana, mas a sociedade humana, no seu processo de evolução, contou com a evolução do vestuário e da moda para se transformar. É importante termos um pouco de cuidado ao estudar a história, porque o que costumamos encontrar são fatos da história numa visão eurocêntrica, ou seja, a partir do olhar do europeu. Infelizmente, diversas sociedades humanas fora da Europa se desenvolveram ao mesmo tempo, ou até de forma mais avançada do que os europeus. Falamos da história da moda do vestuário na Idade Média na Europa. Mas como era o vestuário entre os índios brasileiros? Aí você pode dizer, mas eles viviam nus. Será? Será que todas as sociedades que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses viviam assim? Muito do que falamos sobre os nossos antepassados se origina do que os europeus deixaram escrito na história, mas nem sempre era a única e absoluta verdade. Como falei, há uma diversidade de sociedades humanas e é preciso que respeitemos a todas, independente da forma de organização social na nossa sociedade. Outros aspectos diversos influenciaram os modos de se organizar socialmente do ser humano, entre eles o nomadismo e o sedentarismo. Ops! Assunto da nossa próxima aula. E agora, vamos para a nossa hora da atividade? Vamos lá, na atividade 1, vamos pedir que indique os períodos corretos da pré-história relacionando a cada característica abaixo. Lembrando que nós temos dois períodos na pré-história, Paleolítico e Neolítico. Aí você vai assinalar cada característica em cada letrinha dessa, vai dizer se é no Paleolítico ou no Neolítico. As primeiras aldeias eram criadas próximas de rios, para aproveitar a terra fértil e água para seres humanos e animais. Letra B, começou a domesticação de animais. Letra C, o trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. E letra D, desenvolveram os primeiros instrumentos de caça, feitos em madeira, osso ou pedra lascada. Agora vamos ver se você acertou cada característica dessa ao período correto. Letra A, as primeiras aldeias eram criadas próximas de rios para aproveitar a terra fértil e água para seres humanos. Era no Paleolítico ou no Neolítico? Resposta certa, Neolítico. Parabéns para quem acertou. Letra B, começou a domesticação de animais. Paleolítico ou Neolítico? Muito bem para quem falou Neolítico. Letra C, o trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. Em que fase foi? No Neolítico também. Desenvolveram os primeiros instrumentos de caça feitos em madeira, osso ou pedra lascada. No Paleolítico. Se você acertou, muito bem. Tem a outra metade dessa atividade. Na letra E, vamos lá. Nossos antepassados se deslocavam constantemente em busca de alimentos. Paleolítico, parabéns se você acertou. Letra F. Os humanos deixam de usar peles de animais como vestimenta e passam a usar roupas de tecido mais confortáveis e leves. Você vai no Neolítico, acertou. Letra G. Os povos começam a aprender aos poucos como se organizar e trabalhar em sistemas cooperativos. Qual seria essa fase? Paleolítico. Acertou Paleolítico? Parabéns para você então. Agora, vamos para a atividade 2. Os nobres na França se incomodavam com as cópias de suas roupas feitas pelos burgueses. Por isso,
eles começaram a diferenciar cada vez mais as suas roupas, criando assim um ciclo de criação e cópia, surgindo dessa forma o conceito de moda. Em que fase da história surgiu esse conceito? Se você prestou bastante atenção na aula, você vai acertar essa fácil. Letra A, pré-história. Letra B, Idade Média. Letra C, Idade Moderna. Ou letra D, Idade Contemporânea. Qual será a resposta certa? Isso mesmo, na Idade Moderna. Parabéns! Vamos lá para a atividade 3. A sociedade é formada por indivíduos. Desde o início da vida em sociedade, os indivíduos foram se agrupando aos poucos, ou seja, a vida em sociedade foi evoluindo. Complete corretamente os espaços no texto abaixo, a partir do que aprendemos na aula de hoje com as seguintes palavras: clãs, cidades, famílias, pertencimento e tribos. Para quem prestou atenção, essa também vai ficar fácil. No começo, os seres humanos agrupavam-se por famílias, tendo em comum o laço sanguíneo, que unia as pessoas em prol da proteção e alimentação. As famílias começaram a crescer, formando união de famílias, que eram os clãs. A união de clãs formou as tribos, muito bem. E das tribos vimos nascer as cidades. Isso aí. Com elas também veio o sentimento de pertencimento, com base na origem e na terra onde os cidadãos nascem. Parabéns para quem acertou as atividades de hoje. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje falamos sobre a sociedade humana, que pode ser definida como pessoas que convivem com outras, de acordo com normas de conduta organizadas socialmente. A sociedade, que é formada por indivíduos, precisa de uma organização social desses indivíduos e de suas relações. Os indivíduos, desde os primórdios, foram se agrupando em famílias. Elas foram crescendo e formando os clãs. A união de clãs formou as tribos, que formaram as cidades, e daí surgiu o sentimento de pertencimento com base na origem. A partir daí, estudamos um dos aspectos da vida humana para entender a sociedade, que foi a história do vestuário e da moda. Lembrando que a partir de uma visão eurocêntrica, e que isso deve despertar a curiosidade para que possamos aprender ainda mais a partir de outras visões. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a sociedade humana, da antiguidade aos dias atuais. Mas isso não acaba aqui. Te convido a aprofundar ainda mais sobre o assunto, afinal, é muito bom conhecer a história do nosso mundo. Aguardo você na próxima aula.